Bom, pessoal, a gente está voltando aqui para o nosso último painel de hoje, antes do coquetel. E, bom, é um prazer enorme estar apresentando este painel, porque essa é uma pesquisa que, para a gente, é muito especial, né? Só temos mulheres que realizam trabalhos importantes nessa mesa e a gente não tem informações sistematizadas sobre participação feminina no mercado de trabalho da área da música. Então, essa mesa é para apresentar uma das pesquisas que nos inspirou nesse sentido, que é uma pesquisa realizada em parceria pela UIM, Women in Music Internacional, com a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Então, a gente vai apresentar um pouquinho desses resultados e falar de como a gente trouxe essa pesquisa para o Brasil, fazendo adaptações metodológicas, colocando questões que, para a gente, aqui no Brasil, eram importantes. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa aqui hoje. E, para essa tarefa que muito me dá prazer, eu tenho aqui, ao meu lado, a Raquel Lemos, da UIM Brasil, a Renata Gomes, do DataSim, nossa queridíssima gerente de projetos, e que também é da UIM Brasil, a Sabrina Cândido, do British Council, e que vai falar hoje aqui de um projeto super especial, que é o Projeto ASA, feito em parceria com a Oi Futuro, que está aqui a Luciana Adão, da Oi Futuro, que também vai falar do Projeto ASA. Todas essas iniciativas, tanto a pesquisa que a gente está fazendo, a pesquisa de Berkeley, e esse projeto, em comum, tem a ver com a inserção profissional de mulheres no mercado da música, de algumas questões que nos são caras e de como a gente, principalmente, pode atuar para alterar esse panorama. As áreas de atuação são muitas, né? Eu atuo aqui do lado da pesquisa, proporcionando dados, mas as entidades culturais, as empresas, enfim, elas também têm projetos que auxiliam muito nessa inclusão e que são projetos super importantes da gente mencionar cada vez que a gente pode. Então, queria agradecer demais a presença aqui na mesa hoje da UIM, do British Council e da Oi Futuro, que são, para a gente, parceiros super importantes nessa missão de levantar esses números e visibilizar essas mulheres. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Raquel, que vai falar alguns pontos dessa pesquisa que foi feita no mercado norte-americano, e ela vai falar um pouquinho para a gente. E eu vou ter que ser implacável aqui com o relógio, fazer o papel de chata, porque a gente tem horário e que todo mundo, afinal de contas, quer depois ir para o coquetel, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Boa tarde, obrigada pelo tempo, obrigada pelo convite, Dani, Renata. É um time de mulheres aqui para falar sobre o que é esse mercado. É um recorte de uma pesquisa norte-americana, que acho que é para uma boa contextualização. E hoje eu estou aqui vestindo um chapéu que eu mergulho muito, que é representar o Women in Music, que é uma associação sem fins lucrativos de mulheres defensoras da conscientização e do papel da mulher na indústria da música como um todo. O Women Music foi fundado em 1985. No Brasil, ele começa um trabalho em 2015, capitaneado por duas grandes amigas de mercado, que é a Luciana Pegoré e Guta Braga, que, na verdade, eu estou aqui representando porque está fora do Brasil a trabalho. Duas queridas. Duas queridas. E todas essas iniciativas promovidas pela associação são com o fim único de contribuir para o papel feminino na indústria da música. Bom, qual é o nosso tripé de atuação como WIN? Que eu sou uma WIMer, na verdade, desde janeiro de 2019, estou caçulinha do grupo, mas o tripé é representatividade, conexão, impacto e alteridade. Essa representatividade, na verdade, significa a possibilidade de se ver representado de fato por mulheres em cargos antes inatingíveis ou inalcançáveis, se a gente considerasse o mercado de 10, 15 anos atrás. Conexão e impacto, o desenvolvimento e projetos recebendo cada vez mais apoio para que a gente agregue valor econômico e social. Esse é o segundo tripé. O terceiro é a alteridade, que para a gente vem antes da empatia, que é a possibilidade de ver-se no outro, enxergar-se no outro e assim co-criar. Esse é o nosso tripé. Hoje, essa é a organização do WIN Brasil. A gente está sob a presidência da Cris Falcão, com 4 comitês. Esses comitês são comunicação, que acho que é um dos mais importantes, porque divulga esse trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho de formiguinha mesmo aqui no Brasil.
de associação, como me associar, como me tornar uma WIMER, de funding, não há como sem captar recursos, e, por fim, de eventos, que está aqui representado em alguma medida também pela Super Renata. Dentro desses comitês, a gente construiu um conselho consultivo de mulheres ultraativas, essa é a grande verdade, não só no compartilhar informações, mas como se fazer representadas em painéis, em eventos, em mentorias, num trabalho construído e articulado diariamente em grupos de WhatsApp, com reuniões periódicas de como nos posicionar no mercado brasileiro e desenvolver o papel da WIM aqui no Brasil também. Bom, meu nome é Raquel Lemos, comecei de trás para frente, eu sou advogada, eu atuo há 20 anos com música e economia criativa como um todo, projetos incentivados de todos os setores, então, desde game até publicidade. A gente faz esse 360, mas música é a grande paixão da minha história, já está há 20 anos na minha carreira e é uma das grandes batalhas que a gente vem construindo, que é esse posicionamento feminino no mercado brasileiro. O que são as WIMERs? Primeiro, não tem estágio de carreira para ser uma WIMER. Você pode estar no estágio avançado ou ser um entrante da indústria da música e ter interesse em participar dessa comunidade. Mas o foco aqui é a gente apresentar o que é esse recorte norte-americano que embasou e que foi um ponto de partida para o estudo que, sim, conseguiu provocar. A autoria da pesquisa está aqui, eu estou só como representante de dados que a gente trouxe para um highlight de Berkeley para todos nós. Em alguma medida, temos 2.000 respondentes, esse é o recorte inicial, porque eu não vou conseguir apresentar toda a pesquisa por uma questão de escassez de tempo. Essas respostas elas estão horizontalizadas para todos os setores da música, desde do performer ao compositor, ao administrador, a mulher que atua como business music e etc. Qual é a idade dessas entrevistadas? Das 2.000 mulheres, a gente tem 30% até os seus 30 anos, pouco mais de um terço entre 18 e 29 anos, e os 37% restantes têm 40 anos ou mais. A pesquisa traz esse profissional dos 40 anos ou mais como veterano ou como sênior de mercado. Mais um recorte. Além dessa questão de idade, de que etnia a gente está falando? 77% das mulheres se identificaram como brancas não hispânicas, 10% como hispânicas ou latinas, 6% como negras ou afro-americanas, e 4% como asiáticas, e 3% como duas ou mais raças ou etnia. Então, acho que não resta muita dúvida do percentual quando a gente traz isso num gráfico. Carreira e gênero. Daquelas que estão empregadas, de fato, todas elas trouxeram que mais da metade sentiu em algum momento da sua carreira que foi afetada por uma questão de gênero. Das freelas e autônomas, esse índice muda um pouquinho. Olha como a diferença já é representativa. 84% já foram tratadas de forma diferente por conta do gênero, e 68% afirmaram que o fato de ser mulher teve impacto em algum momento da sua carreira. Raça e etnia. Mais de 20% das entrevistadas se identificaram com a raça ou etnia diferente do branco não hispânico. Essas mulheres foram mais propensas a afirmar que deveriam estar mais adiante no seu momento de carreira e que estavam menos satisfeitas com a sua ocupação primária, o que é extremamente, acho que é um número que diz por si só. E mais, a ocorrência de mulheres em cargo de nível de entrada, que são carreiras entrantes, mostra uma insatisfação maior do que aquelas que já estão num nível de liderança. 50% de mulheres de etnia diferente do branco não hispânico receberam, no ano da pesquisa, verão de 2018, menos de $40.000 por ano. Não convertam, ok? Você tem que fazer dentro da moeda norte-americana, esse é o nosso recorte. 41% no caso de mulheres brancas. Então, se a gente considerar menos de $40.000 por ano, ainda assim, a etnia branca tem uma certa vantagem sobre outras etnias, porque o número é para isso, para a gente conseguir traduzir em informação. Remuneração. As práticas de remuneração foi um dos aspectos mais negativos da pesquisa. Vamos lá, senhores e senhoras. 48% das mulheres que se reportam para homens ganham, no mínimo, 60 mil ano. Só que esse percentual, olha que maravilha a hora que a gente traz para o gráfico, significa 37% quando se reportam as mulheres. O que significa dizer que eu tenho, no mínimo, 60 mil dólares,
se eu me reportar para um homem, só que em 48%. Se eu tiver líder mulher, a gente está falando de 37%, que traz duas respostas: liderança feminina e a diferença de repercussão de remuneração quando eu tenho líder homem e quando eu tenho uma líder mulher. Compositores, artistas e jornalistas especializados são propensos a ganhar menos de $40 mil por ano. Mulheres, ok? Sempre nesse nicho. Enquanto as mulheres do music business e administração são mais propensas a ganhar mais de $100 mil por ano, o que também mostra uma diferença dentro do segmento quando você faz uma eleição de carreira. Trabalho e vida pessoal, eterno dilema. Mais da metade das entrevistadas, mais da metade, relatou que trabalha em mais de um emprego. E 25% em mais de 3 empregos. As entrevistadas da faixa de renda mais alta têm maior probabilidade de ter filhos com menos de 18 anos, quando comparadas às mulheres com faixas de rendas mais baixas. Renata e eu até trocamos uma bola sobre isso, porque o número traz isso, né, de você traduzi-lo, o que significa que se eu tenho uma renda maior, em tese eu tenho um filho que tem menos de 18 anos. E se eu tenho uma renda menor, provavelmente eu fui mãe mais cedo, né, que é projeção de carreira. E aí vem a resposta abaixo. 61% das mulheres afirmaram que a preocupação com suas carreiras é um fator importante para decidir e criar filhos. A pesquisa vai um pouco mais a fundo, ela traz a decisão de 1 ou 2 filhos, o momento em que você estanca a carreira por 1 ou 2 filhos, é riquíssimo. Avanço na carreira. Grande parte das entrevistadas acredita que poderia estar em um outro patamar profissional naquele momento. E essa avaliação foi comum em todos os níveis de trabalho, com 41% de mulheres executivas relatando que deveriam ocupar outro patamar em sua carreira. Quase metade das mulheres com ganho superior a $100 mil sentem que ocupam, naquele momento, a posição correta para sua carreira. Também, traduzindo números, nesse exercício, significa que, se eu tenho mais de $100 mil por ano, o meu índice de satisfação e remuneração aconteceu como mulher profissional. Satisfação geral. Ainda considerando todos os desafios, que não são poucos, as mulheres relatam alto nível de satisfação com seus trabalhos principais. Heroínas natas. Os níveis de satisfação são maiores entre mulheres com maior renda, naturalmente. 65% das mulheres com renda mais baixa, contra 86% das mulheres com renda mais alta. Conforto no ambiente de trabalho. 77% das mulheres se sentem confortáveis em seus ambientes de trabalho. Entre elas, a maioria é composta por mulheres mais maduras e brancas. Eu fiz questão de colocar o E sublinhado. Se sentem confortáveis no ambiente de trabalho, de 18 a 24 anos, 73% delas. Acima de 50 anos, 83% delas. Suporte em ambiente de trabalho. 2/3 dessas mulheres se sentem apoiadas em seu ambiente de trabalho. Mulheres entre 18 e 24 se sentem mais apoiadas do que mulheres acima dos seus 40 ou na faixa dos seus 40. Acho que concordamos, né? Entre as mulheres brancas e de outras etnias, também tem uma diferença no percentual. Isso significa 66% para as mulheres brancas e 58% para as mulheres de outras etnias. Uma pergunta unânime da pesquisa foi: que recomendação você partilharia para a indústria da música se tornar mais inclusiva? E, na verdade, a resposta não é tão complexa. Igualdade de oportunidades. Networking. A oportunidade de networking foi a única prática no local de trabalho que foi avaliada de forma positiva e unânime pela maioria das mulheres. 19% dos comentários mencionam o impacto do trabalho em rede como um efeito positivo na carreira das mulheres. E aí entra o Wind Music, que é essa rede que a gente constrói de apoio. Mentoria, e aqui é só para fazer um recorte. 92% das mulheres mentoradas sentiram que essa ferramenta incrementou na sua carreira. E 60% dessas mulheres receberam mais de $40 mil ano, quando comparadas com 52% que não tinham seus mentores. 61% das entrevistadas tiveram um mentor em algum momento da carreira. E aí eu fiz um recorte que está na pesquisa, na verdade, um highlight que é: não há diferença entre mentor homem ou mulher, ou se no momento da sua carreira você teve um mentor homem ou mulher, ou os dois. Porque 92% das mulheres mentoradas sentiram que aquela ferramenta contribuiu para a construção da sua carreira.
Aí eu quis fazer uma provocação, porque a gente também, assim, eu pessoalmente sou movida a dados, para que a gente não fizesse um recorte só do cenário musical. Eu trouxe um projeto que eu também sou voluntária, agora trocando de chapéu, que é o Selo Elas, que é uma capacitação para o mercado audiovisual, para que a gente aumente o número de mulheres diretoras e roteiristas, e, enfim, esse trabalho de trincheira. E esse estudo foi um estudo feito pelo Selo Elas, dos 250 filmes realmente lançados no ano de 2017, então também é um recorte dentro dos 250 filmes, e dentro deles é um pouco assustador. Durante um filme, os personagens com fala, 70,8% são homens e 29,2% são mulheres. As personagens que trabalham nos filmes lançados em 2017, 80,5% são homens, 19,5% são mulheres. E dos 250 maiores filmes de 2017, vou ter que virar, ok, senhores, 88% não tem diretora mulher, 83% não tem roteirista mulher, 18% dos filmes lançados em 2017 tiveram só mulheres em cargos importantes, ou seja, a maioria ainda masculina. Desses 250 filmes, 19,7% foram escritos por roteiristas mulheres, 9% foram diretoras apenas, e 88% não tem uma mulher diretora assistente em set. Eu quis trazer e fechar como Imer, porque eu acho que essa vem sendo a nossa maior batalha dentro desse papel de voluntariado, que é estar presente, se fazer presente, entender esses números, se debruçar sobre esses números, se surpreender com eles em algum momento também, né, com a questão da etnia e etc., não só sobre a questão salarial, mas o grande trabalho que a gente vem tentando construir, eu acho que com êxito de 2015 para cá, é inspirar uma rede para a mudança, que está um pouco linkada com aquela história da construção da rede. O papel da UEMER no Brasil é esse, que a gente consiga construir uma rede de histórias contadas e realizadas por mulheres que trabalham duramente pela música brasileira. Eu nem precisei ser dura. Mas é verdade. Paixão é coisa séria, né? Eu vi esse tanto de slide, eu falei, vou ter que cortar. Não, ainda se acabou no tempo. Perfeito. Essa é uma apresentação dessa pesquisa que a gente se inspirou para fazer a nossa aqui do DataSim. É claro que muitos desses dados eles têm que ser muito contextualizados para ser apresentados em relação ao mercado brasileiro, mas a gente, mesmo assim, sabendo da dificuldade do desafio, a gente falou, não, tem que fazer aqui também. E a nossa supergerente de projeto do DataSim, a Renata, vai falar um pouquinho, não dos resultados, porque a coleta de respostas ainda não está fechada, inclusive mulheres que não responderam ainda à pesquisa, por favor, respondam, divulguem para as amigas. E o que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar um pouco como é que vem sendo respondidas, né? Assim, qual é o perfil da amostra que a gente já tem. A gente busca representatividade, mas isso é um constante desafio. E a Renata preparou um super material para a gente para apresentar isso daí. Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que tem uma fala anterior, eu não posso falar pela Fabi, mas eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, enquanto um evento da Assim, né, também o DataSim enquanto um núcleo da Assim São Paulo, a importância da gente, enquanto curador, enquanto fazedor, enquanto maker, de realmente também brigar por essa maior participação em qualquer e possível aspecto que a gente pode realmente transformar. A Fabiana Batistella, que é diretora da Assim São Paulo, que nos inspira todos os dias, ela tem, desde 2015, uma regra muito clara para a Assim São Paulo, que é a participação igualitária de homens e mulheres na programação. Em 2016, essa regra começou a ser colocada em prática, e hoje a gente já pode dizer que as mulheres são maioria na programação. E isso é muito importante para que cada vez mais mulheres possam se enxergar. Se ver num palco, se ver numa conversa, num talk, é muito importante para que a gente possa se inspirar, olhar e falar, sim, é uma carreira possível. E a pesquisa ela vem nessa mesma linha, trazendo dados para que a gente possa, cada vez mais, ao ver esses exemplos,
também pensar, refletir para como a gente pode fazer mudanças. Eu acho que o dia hoje, se pudesse resumir numa hashtag, seria transformação. Acho que foi muito interessante aqui. A gente tem sempre uma perspectiva de ter um evento, uma organização, e a gente teve participações incríveis, e só foi possível porque todo mundo saiu de casa, as pessoas que saíram de casas dispostas a participar também foi muito... Eu acho que isso engrandece tanto o evento, e isso é mais dado que pode colaborar para a gente. Se a gente pensar, então, nessa perspectiva feminista da SIM e da pesquisa, de realmente buscar essas mulheres, onde estão essas mulheres, a gente começa a pensar na importância que o feminismo tem, não só como luta para a vida diária, mas como o impacto social que o feminismo trouxe, que transcende o social e vai para o econômico. Tentar achar onde essas mulheres estão, o que elas estão fazendo, qual é a perspectiva delas para daqui a 5 anos, é também repensar toda uma cadeia produtiva de uma forma diferente. Né? E eu acho que esse é um dos maiores impactos que o feminismo teve no mundo. Ele transformou a economia. Porque falar que as mulheres estão começando a ingressar no mercado de trabalho é uma grande falácia. As mulheres sempre trabalharam em casa. Elas só trocaram de emprego. Né? Elas começaram a ter mais visibilidade num mercado que tem uma perspectiva masculina, né? Porque a gente começou a ocupar esses outros cargos. Então, antes de mostrar dados para vocês, eu vou mostrar algumas imagens e eu quero que vocês fiquem olhando para a minha cara, porque se vocês, mulheres, não responderem essa pesquisa, vocês vão sonhar comigo, e o sonho... Eu vou invadir o sonho de vocês. Por favor, a gente precisa de dados. Então, você é mulher, trabalha na indústria musical, isso foi a forma que a gente adaptou essa pesquisa para a nossa realidade. É muito interessante, todas essas informações que a Raquel passou para a gente são informações que a gente vai ter na nossa pesquisa. Mas tem um diferencial pensado pelas nossas diretoras, que é: vamos, então, entender, através das memórias dessas mulheres, como essa história das mulheres está sendo construída dentro do mercado musical? Então, a gente pergunta não só onde essas mulheres estão agora, onde elas estavam há 5 anos, será que o nosso mercado já era do mesmo jeito há 5 anos atrás? E para onde as mulheres têm a perspectiva de ocupar, que espaço a gente tem a perspectiva agora de ocupar. É óbvio que esse não é o ano mais motivador para todo mundo, mas existe, sim, uma resistência dentro de todas nós, mulheres. E aí eu começo agora a compartilhar com vocês dados fresquinhos. Eu peço até desculpa pelo design, mas é que isso foi extraído realmente da nossa base de dados essa manhã, para trazer dados quentíssimos para vocês, as últimas informações. Esse recorte ele está mostrando as mulheres que responderam à pesquisa por completo, que não deixaram nenhuma resposta em branco. Então, até o momento, a gente tem 254 mulheres nessa distribuição no Brasil, que acaba refletindo também um pouco o que a gente falou em todos os painéis aqui, nem vou me repetir. Né? E, então, a gente também tem uma luta muito grande por começar... Talvez próximos passos dessa própria pesquisa vamos ampliar essa discussão e trazer mulheres de outros centros para que a gente possa entender esses mercados também. Tá? A faixa etária mais comum também bate um pouco aí com a faixa etária dos Estados Unidos, a gente tendo aí de 26 a 40 anos maior frequência nas respostas. Etnia. A gente precisa mapear coletivos, iniciativas. Eu achei incrível a participação da amiga que estava aqui. Até falei, senta num lugar que eu posso te ver, que a gente vai se conectar e a gente precisa que essa pesquisa reverbere para que a gente possa entender onde estão essas mulheres, independente de raça, etnia, idade, e a gente possa construir recortes cada vez mais amplos. Quando a questão é filho, na pesquisa brasileira, um dado que eu estou surpresa aí, né? As mulheres estão optando por não ter filho. O que vai impactar isso ou não são as outras respostas que a gente vai começar a cruzar e interseccionar nessa pesquisa. Né? Tem a ver com etnia, tem a ver com idade, tem a ver com tempo no mercado da música. Quem tem filho
de acordo com esse recorde que a gente fez, que são 54 mulheres, têm um filho, né, a maior ocorrência. São mulheres majoritariamente solteiras, e 36 delas estão em uniões estáveis. E a escolaridade, assim, nós mulheres, com todos os desafios, ainda estamos representadas aqui como mulheres capacitadas e formadas, prontas para ir para o mercado, né? Agora, o fator mais interessante que a gente tem que agora se ater é criar esses cruzamentos para poder entender quem são essas mulheres com maior formação, quem são essas mulheres que estão há mais tempo no mercado. Como é que a gente pode ir indo mais longe? Eu acho que é responsabilidade de todo mundo, quando esses dados a gente apresentar lá no final do ano por completo, que é não só um agrupamento estatístico, porque estatística, né, número por si só não faz verão, mas como é que a gente pode transformar realmente esse mercado e transformar as mulheres à nossa volta, puxar para que todas nós possamos ter mais visibilidade e mais participação num mercado que, como a gente falou aqui o dia inteiro, foi constituído como um mercado masculino. Não é mais um mercado masculino, a gente está aqui para brigar pelo nosso espaço. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todo mundo que receber. Vocês vão receber, vocês deram um e-mail para a gente, agora a gente vai mandar uma mensagem para vocês, que é realmente, a gente pede realmente que vocês participem dessa pesquisa e nos ajudem a conseguir criar uma cartografia aí dessa participação das mulheres e ampliar o debate. Lembrando que essa apresentação não é dos resultados da pesquisa, só uma parcial sobre a amostra, né? Porque a gente ainda está coletando respostas e não tem condição ainda de apresentar um resultado por uma questão de estar em andamento ainda. Então, agora, vamos lá. Sabrina e Luciana, vamos falar do projeto ASA. Vamos lá. Boa tarde. A gente vai contar um pouquinho do histórico do ASA e o que foi o primeiro ano do ASA, que foi um programa piloto. O ASA nasceu no Conselho Britânico, é um programa do British Council, que é uma instituição internacional que já atua em mais de 100 países. No Brasil, a gente está presente desde há 74 anos. E a gente busca aproximar, desenvolver programas de relações mútuas entre o Reino Unido e o Brasil na área das artes, da educação e da língua inglesa. E na área das artes, a gente tem alguns objetivos, e um dos mais novos objetivos, que a gente vem há uns 3 anos focando mais, é trabalhar por um olhar sobre a igualdade social e igualdade de gêneros. E, pensando nisso, a gente já atuava muito na área da música. No Brasil, já tinha um programa forte, principalmente na área de desenvolvimento de orquestras e de público, atuação com festivais, e a gente intuitivamente pensou em cobrir esse objetivo criando um programa para mulheres na área da música. Esse pensamento começou em meados de 2017, então, nessa época, a gente ainda não tinha dados de DataSim, aquela pesquisa maravilhosa que a UNB publicou, não existia. Então, o que a gente fez foi... a gente chamou 2 instituições britânicas que já atuavam nessa área, que é a Lighthouse, que tem uma base em Brighton, que tem uma experiência muito grande em programas de mentoria na área de economia criativa, e a She Said So, que atua até um pouquinho como a Women in Music, mas mais na área na Europa, e que vieram ao Brasil, e que a gente, nessa hora, a gente teve a alegria do Oi Futuro estar lançando o Lab Sônica, entendendo que seria aquele espaço ainda, e entrou no nosso convite, e a gente, durante uma semana, trouxe essas parceiras e o Oi Futuro
para falar com mulheres que atuavam na área da música, para entender que demanda era essa. Então, a gente falou com Fabi, falamos com Constança Scott, falamos com Cláudia Assef, falamos com muita gente. E a gente saiu com a certeza absoluta de que esse programa era necessário, sim, no Brasil, principalmente mais na área do backstage, né? Da atuação, as engenheiras de som, produtoras e principalmente na área do backstage mesmo, né? Então, o ASA nasceu como um programa exclusivamente para mulheres, para ajudar a impulsionar a carreira delas de alguma forma. A gente traçou alguns objetivos, a Luciana vai falar melhor sobre isso, e, ano passado, a gente selecionou, então, 50 mulheres no estado do Rio de Janeiro, nesse programa teste, piloto, né? E para juntas ajudar a entender e unir essas mulheres. Assim, a gente tinha uma ideia de que a gente podia ajudá-las a desenvolverem algumas habilidades, mas a gente não queria ser um curso ou uma faculdade. E a gente tinha uma consciência muito grande de que, mais do que tudo, a gente queria criar uma comunidade, que essas mulheres se conhecessem para que elas futuramente pudessem colaborar uma com as outras. Justamente a oportunidade de network. Né? Então, acho que a Luciana pode falar. A gente abriu uma chamada pública e tivemos, então, um primeiro grupo de 50 mulheres. Né? Boa tarde. Que bom que vocês tenham ainda aqui, né, cheios de coragem essa hora. Meu nome é Luciana, eu trabalho no Oi Futuro, na coordenação de patrocínios culturais incentivados. Foi uma alegria, como a Sabrina mencionou aqui, o ASA foi um feliz casamento entre British Council e Oi Futuro. O Oi Futuro tinha uma atuação prévia na música, no espaço que existia em Ipanema, trabalhando com a nova cena contemporânea musical brasileira e incentivou muitos artistas e projetos. E com o British Council, a gente foi além. Naquele momento, a gente estava abrindo um espaço que chama Lab Sônica, que é o nosso laboratório, um espaço expandido de experimentação do som e da música. Então, isso envolve todo o ecossistema. E trabalhar, né, a partir da proposta trazida pelo British Council, trabalhar com a inclusão de... Né, não inclusão, na verdade, trabalhar com um fomento, né, e impulsionamento da carreira dessas mulheres, na verdade, estabelecer essa rede já dita, nos foi muito caro. Eu vou ler para vocês só os 3 objetivos que a gente traçou para poder desenvolver aqui o resto. Era estimular as profissionais já atuantes a se aventurarem em novas práticas, criar oportunidade para desenvolver ideias e protótipos de novos projetos que explorassem música e som, né, para serem possivelmente levados ao mercado. Isso era um objetivo nosso também, de fazer uma articulação, né, com o mercado, e, de fato, a gente fez. E, principalmente, desenvolver uma comunidade criativa de redes para apoiar a aprendizagem e a colaboração entre os pares. Como é que se deu esse processo? A gente abriu uma chamada pública, né? O projeto ele acontece, ele precisa de uma casa, ele é presencial. Então, por isso, né, nessas primeiras edições, a gente está rodando no Rio de Janeiro, que é onde a gente tem o Lab funcionando. Então, essa chamada pública foi lançada, 247 mulheres se inscreveram, o processo de inscrição era baseado no histórico de carreira, a gente optou por selecionar mulheres que estavam em início e meio de carreira, para poder, né, impulsionar, e era muito simples, era através de um vídeo, né, para além de perguntas e respostas, era um vídeo onde elas fazem a sua defesa do porquê e o que querem, qual era a expectativa em relação ao programa. E isso ajudou muito a gente a estruturar e a andar. Ao longo dos meses de projeto, né, a gente encerrou o primeiro projeto em março
né, em março agora de 2019, durou 6 meses no total, com workshops, masterclasses, treinamentos para pitching, que inclusive Fabiana Batistella preparou muito bem, e ao longo desses meses, a gente foi também entendendo as demandas e fazendo uma gestão de comunidade para que essa rede se fortalecesse. Ao final do processo, surgiram projetos muito interessantes, porque a gente trabalhou com mentoras com perfis distintos. A Constance Scofield, né, que é uma gestora, produtora na Toca do Bandido, Fabiane Pereira, que é jornalista, Daniela Pastore, que é uma engenheira de som, mais quem? A Chiara Banfi, que é artista visual, e está faltando uma... E a Simone Petrilho, que é uma super designer de som, que faz trilhas sonoras para cinema. Então, dentro da diversidade dessas mentoras, as participantes desenvolveram alguns projetos e o resultado foi muito positivo. Assim, a gente teve um selo de podcast feminino, que é o PodSim. Aí, ó, pode sim, mas não é, mas são várias, o primeiro selo só de podcasts, então a gente tem desde mulheres tratando, né, todos os podcasts são feitos por mulheres, e aí tratando dos temas desde saúde até etnia, né, falando de programa indígena contemporâneo. Audiobook para crianças e com questão de acessibilidade, trilha mega desenvolvido. Teve um festival, enfim, elas já se conectaram, né, e dali saíram vários projetos. E nesse pitch a gente teve a felicidade de contar com Spotify, Natura, Sebrae. Então, de fato, também ganhou-se visibilidade e articulação, né, nesse processo. Acho que é importante a gente ressaltar que nesse processo também, desde o dia 0, antes delas começarem a trabalhar com a gente mandou uma pesquisa de expectativa para elas. A gente chamou de Marco Zero. E durante todos esses meses a gente teve uma monitoria e avaliação do programa, feita pelo Instituto Fonte. E isso deu para a gente material para a gente estruturar o programa do 2º ano, que vai acontecer. Mas o programa do 2º ano ele foi pensado absolutamente com base nesse resultado que a gente teve. Foi muito importante a gente ouvir quem estava participando e entender o que a gente estava acertando, onde a gente estava errando, para que aí a gente pudesse estruturar o programa. Mas assim, o resultado que mais trouxe mais satisfação para a gente foi justamente essa rede que se formou, porque quando a gente fez uma proposta delas terem um programa, né, durante todo o processo, elas estavam ali tendo workshop, masterclass, mas elas estavam trabalhando com uma mentora para juntas criarem um projeto final. Isso forçou elas a trabalharem juntas. Elas não se conheciam, umas se conheciam, outras não se conheciam, tiveram que se conhecer, tiveram que entender o que uma e a outra fazia. E, com isso, hoje elas sabem exatamente o que cada uma faz e já estão se chamando para trabalhar. Então, vou fazer um evento, preciso de alguém que faça essa mix da mesa de som. Já tem um contato que antes elas não tinham. Então, essa rede de conhecimento uma das outras foi muito importante. E esse processo de desafio de ter um programa, um projeto final, forçou que isso existisse, mas hoje ela é totalmente afetiva, orgânica e continua, né? Então, isso é uma das coisas que mais traz satisfação para a gente. A gente vai mostrar um vídeo um pouco resumindo, para vocês verem o que foi o ASA. Cara, você está entre as 50. Quando eu cheguei, na verdade, eu olhei a minha volta e falei, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Era muitas meninas de estilo muito diferente. Quando eu abri a porta e vi um monte de mulher assim, eu falei, cara, muita experiência juntos. Isso me trouxe esperança. Edital muito interessante, que eu me candidatei com vigor, mas aquilo que ele se transformou é muito além do que eu imaginava. Assim. Eu conheci muitas mulheres que são de diversas áreas que eu nem imaginava que existia na música.
E tá nesse meio de 50 mulheres, onde você consegue olhar para o lado e você vê, cara, ela é produtora, ela é diretora, então também foi, tipo, muito importante estar aqui. Mas abriu portas em termos de parcerias, em termos de mudança de cabeça para o que você pode elaborar, além daquilo que você já faz, quer dizer. Acho que esse projeto criou ponte, saca? Tipo, a gente vai estar sempre uma ligada à outra. Assim. E essa rede foi muito bom para mim, me sentir realmente acolhida e num lugar assim de muito conforto. E reensinando a voar. Tato que o asa ele tem asas grandes, que abarca todo mundo e que está ajudando essas pessoas a irem junto com o vento. Isso. Mulheres juntas conquistam qualquer coisa. Bom, eu só aproveito para comunicar para vocês que hoje nós estamos abrindo as inscrições da segunda edição. Vai até dia 19 de julho. Vocês podem encontrar informações no site do British Council e do Oi Futuro. E vamos voar juntas, né? Sempre. Nossa, inspirador. Muito inspirador. E eu esqueci de falar uma coisa. Posso? Gente, vocês vão receber um e-mail para responder a pesquisa. É muito importante, porque essa construção que a gente vai fazer junto, a gente falar, né, responder a pesquisa, de certa forma, é um exercício. A gente passou tanto tempo, né, construindo o questionário que você está fazendo lá, você está absorta naquilo. Quando eu fui responder a pesquisa pela primeira vez, a impressão que eu tive, eu falei, uau, eu estou repensando minha carreira, meu posicionamento e minhas escolhas nesse exercício de responder aqui essa pesquisa. Então, eu faço não uma intimação, mas um convite para vocês, quando vocês receberem um e-mail, para realmente participar da pesquisa, porque é muito gratificante. E com essas informações a gente vai conseguir empoderar marcas como a Oi Futuro e a British Council para investir cada vez mais nessa criação de pontes. Isso. E só puxando um ponto que, para mim, resume muitos outros, né, e que, a partir dele, a gente pode pensar em muitas outras coisas, na importância das redes. Né? Apareceu isso na fala de todo mundo e a gente não combinou que a gente ia falar sobre rede. Né? E não é à toa. Eu acho que a grande virada que a participação feminina no mercado de trabalho da música pode trazer é que este mundo que a gente vive ou seja menos competitivo, ou que, não havendo possibilidade de eliminar a competição, que a gente possa atuar de maneira mais colaborativa. As redes mostram isso para a gente, e essa participação feminina no mercado de trabalho também mostra que nós é que temos a responsabilidade de provocar essa mudança cultural, que não é só importante para as mulheres. É importante para todo mundo ser mais inclusivo, ser menos competitivo, num mundo onde tenha lugar para todo mundo. Né? Eu deixo essa minha observação como última observação aqui da nossa mesa, talvez alguma consideração final de algumas de nós, e para a gente poder receber as perguntas do público. Alguém quer fazer as últimas considerações antes de eu abrir para perguntas? Respondam a pesquisa. Acho que eu não falei isso. Não, eu faço voz, porque durante todo o processo de monitoria e avaliação do ASA eram 50 mulheres, e a gente pedia muito, gente, responde os questionários, e aí vinham 30. E aí teve uma hora que eu apelei, eu falei, gente, o resultado dessa pesquisa que vai garantir a segunda turma. Se vocês não responderem, a gente não vai conseguir provar lá para a nossa diretoria o impacto que a gente teve com esse projeto. E aí mudou, né? Aí todo mundo veio responder. Mas é muito importante a gente ter dado, hoje, o dia inteiro a gente falou sobre a importância de dados. O Brasil está engatinhando ainda, mas a gente já está começando a ter dados que provem a nossa importância. Todos os setores têm dados, a gente tem que fabricar dados, não é fabricar, mas a gente tem que apurar e mostrar o nosso impacto. E é só através das pesquisas e só se a gente participar. Essa foi a tônica do dia inteiro hoje. Todas as mesas a gente apurou justamente a importância desses números. Talvez uma única ressalva seja o seguinte: números não resolvem problemas.
Eles não existem de maneira descontextualizada. Mas, no estágio onde a gente está, em políticas culturais e no mercado musical, as ações governamentais destinadas ao mercado musical, a gente não pode abrir mão desses números. Então, a gente sabe que eles não resolvem todos os problemas, mas a gente tem que ir atrás deles, e essa é a nossa incansável missão no DataSim, né? Vamos abrir para pergunta, então? Temos perguntas? Aqui? Alguém levantou a mão? Não? Bom, eu já tenho um monte de perguntas, se ninguém tiver. Podemos... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso começar a comentar, então? Bom, é importante você trazer essa apresentação aqui em números. Eu acho que até a gente pode voltar em alguns deles. Eu pedi para você ser concisa, né? E você foi britânica na pontualidade da sua fala. Mas eu, como socióloga, poderia ficar assim, meia hora tranquilamente só em cima de cada slide. Tem algum slide que você gostaria de aprofundar, ou que você acha que para o mercado brasileiro é importante? Acho que tem um link com a ASA, porque conforme você... Acho que todas nós lemos essa pesquisa, né? Ela é apaixonante. Você vai e volta nela muitas vezes, porque todas as informações estão ali, mas você tem que conseguir cruzá-las em algum momento para entender o que é etnia, o que é idade, como é que eu somo isso. Ela não é uma pesquisa de respostas, né? Ela traz todo o método. E tem uma coisa sobre o backstage que eu achei incrível, assim, quando a gente lê os relatos das engenheiras de som de Berkeley, assim, chega da angústia de falar, olha, meu professor sabe que eu tenho a capacidade, que eu sou uma boa engenheira de som, mas a oportunidade para entrar em estúdio não acontece. Ela acontece em sala de aula, mas ela não acontece para a questão profissional. Que eu acho que casa, embora seja uma pesquisa norte-americana, né, que é aquele recorte das 2.000 mulheres entrevistadas, casa muito com a provocação que vocês, em alguma medida, conseguiram identificar, mesmo sem dados, e construíram daí. Nesse exercício de 50 mulheres, que eu já vou responder, já vou trazer uma pergunta. Nessas 50 mulheres eleitas, né, na curadoria por essa chamada pública, a gente tem uma proporção de quantas são artistas, intérpretes, técnicas de backstage. Isso ficou desenhado assim, dentro dessas 50? A gente não selecionou baseado nisso. A gente teve uma mistura muito grande de jornalistas, até quando você entra quem pode participar, é uma lista enorme. É qualquer mulher que atua na área da música. E pode ser jornalista, pode ser engenheira de som. Então, a gente não naquele momento, a gente dividiu o programa entre narrativas e espaço. Então, ali a gente conseguia identificar quem era mais técnica, quem era mais da área da criação, e a gente conseguiu fazer um equilíbrio. Mas isso não foi determinante para a escolha das participantes. Muito mais determinante para a escolha era como elas demonstravam que queriam trabalhar e evoluir nesse projeto e trabalhar em conjunto. Isso era muito importante para a gente. Não, pensando assim no conjunto das coisas trazidas aqui, né, e em como aprimorar isso, eu vejo que o mercado norte-americano e o mercado brasileiro são muito diferentes, né? A gente até num dos painéis discutidos na Sim São Paulo ano passado, e é um assunto recorrente, a gente sempre discute isso na Sim, qual é essa especialização de carreiras dentro do mercado musical, né? Eu acho que lá eles têm isso muito mais desenhado, inclusive tem legislação falando que uma função não pode ser ocupada por... duas funções não podem ser ocupadas por uma mesma pessoa, porque há conflitos de interesse, né, na gestão de carreiras e no booking, por exemplo, porque você tem interesses diferentes, né? A gente ainda não tem esse desenho, a gente não tem esse nível de especialização aqui. Não porque a gente não seja capaz, mas eu acho que o nosso mercado ainda está amadurecendo. Uma das coisas que eu sempre digo, onde eu vou, a gente tem que saber aproveitar este momento do mercado da música latino-americana, porque a gente está passando por um momento de crescimento enorme desse mercado. A gente sempre foi tratado como a periferia do mercado, e a gente é a região do planeta que, pelo segundo ano consecutivo, mais cresce no planeta. Eu acho que, em 2018, o mercado latino-americano
Então, 2017, o mercado latino-americano cresceu 17,7%, e em 2018, 16,8%. Nenhuma região do planeta cresce no streaming, principalmente, como a América Latina. E na América Latina, Brasil e México são os principais mercados. A gente tem que saber aproveitar esse crescimento para resolver uma série de questões, como, por exemplo, a regulamentação de carreiras, né? Como que a gente se insere nesse mercado, mas também como é que a gente, mulheres, nos colocamos nesse mercado e o que queremos projetar para esse mercado. Então, eu estou repetindo isso como mantra, que os números têm que fazer parte da vida de todo mundo, não só dos pesquisadores. Porque se a gente não tiver de posse dessas informações e desses números, a gente vai continuar sendo tratado como mercado periférico, mesmo sendo o mercado que mais cresce no mundo, né? Então, eu acho que é altamente empoderador você assumir para si, para a sua vida, que esses números estão a serviço do mercado. Bom, acho que, né, da minha parte, estamos... Né, eu tenho mais perguntas, mas essas perguntas elas não podem ser resolvidas simplesmente com comentários. As minhas inquietações de hoje certamente estarão refletidas nos nossos questionários, nas nossas dúvidas que antecedem as pesquisas. Nenhuma pesquisa nasce do nada, ela sempre vem a atender a uma dúvida que a gente tem, a um número que a gente precisa e que a gente ainda não tem, né? Essa é a nossa motivação, é esse feeling que a gente procura seguir e a gente procura documentar isso da melhor maneira possível. Bom, então... Eu. Aqui? Antes lá, de você finalizar aí, só uma pergunta aqui. Você quer também? Quantas mulheres já responderam à pesquisa brasileira? Então, a gente tem muitas aqui que ainda não responderam. Vocês vão receber o link ou está no site. A gente precisa chegar em 500 respostas completas. Então, a gente está na metade ainda. Já tem mais de 600 respondidas, mas não estão completas. 683. Vamos lá, quase 700. A gente calculou 500 pelo universo, né? Então, o universo da música americano é quase 4 vezes maior que o brasileiro. Então, aqui a gente precisa de 500. Se lá teve 2.000 respostas, a gente calculou 500 aqui. Então, por favor, respondam. Passem para as amigas, passem para quem vocês conhecem do mercado. A gente precisa de representatividade também, de todos os bairros, de todas as cores, de todos os estados, para ter esse perfil correto do que é o mercado no Brasil. Tá? Outra coisa que eu ia falar queria agradecer muito, já agradeci a todos os patrocinadores, parceiros, tal. Queria agradecer de novo a presença do Oi Futuro, British Council, muito obrigado, Win, muito obrigado, Rê, muito obrigado pelo trabalho, não só por hoje, mas por todo o trabalho. Dani, minha grande parceira, obrigado Natura Musical, TNT, pelo apoio, DataSim desde o começo. O que mais? Budweiser. Budweiser também hoje pelo coquetel e Itaú Cultural pelo espaço. E também a equipe da Sim São Paulo, que nunca precisei colocar regras para ter maioria mulher, sempre foi naturalmente maioria mulher. Não sei por quê, mas aconteceu. Né? Janaína Feiner, coordenadora de produção, Rafa, nossa redatora de conteúdo, Ale Brigante, nossa produtora geral. Quem mais está aqui? Me ajuda. Kátia Abreu, nossa diretora de comunicação. Clara Musa. Clara Musa, estagiária. Renata Remes. Renata do Web. Débora, minha assistente, braço direito, esquerdo, perna e tudo. Quem mais que está aí? Rick. O único homem a gente esquece. Rick, desculpa. Não esqueci de ninguém, né? Rita está voltando para a equipe, claro. Bom, gente, obrigado. Agora, Dani, termine. 19 horas agora começou. Não, tem 2 perguntas aqui. Parceira boa é assim, eu ia finalizar falando tudo isso, já não preciso mais falar. Obrigada, parceira. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela e, enfim, eu fiz faculdade de produção musical na Belas Artes
E tinha uma coisa que a gente conversava muito e que ainda me deixa muito confusa, assim. Eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais mulheres no meio musical e sendo reconhecidas, enfim. Mas, por exemplo, vou tentar explicar. Até que ponto é interessante, por exemplo, é meio polêmico isso, mas a gente ter como ícone de representatividade uma pessoa, sei lá, por exemplo, tipo a Anitta, que não necessariamente luta pelas coisas e às vezes é só tipo meio fachada de marketing, assim, ou não sei, tipo, até que ponto é interessante a gente colocar como ícone não uma pessoa dessa e não tantas outras menores que fazem muito mais e não estão nesse patamar. É uma questão que não tem resposta, né? A gente pode ter opinião em relação a isso, porque o que a gente conversar aqui não vai ter o menor impacto sobre o que a Anitta é ou deixa de ser. Eu acho que, interpretando isso como socióloga que sou, o capitalismo, todos os símbolos que se manifestem de maneira contrária a ele vai tentar incorporar, né? Por que o mundo é competitivo? Porque o capitalismo é assim. Nós, enquanto mulheres, qual é a nossa luta? Torná-lo menos competitivo e mais colaborativo. Essa é a nossa maneira de se colocar. Estando dentro de um sistema capitalista, cujas relações são capitalistas, qual é a maneira que a gente se coloca no mundo? Então, sempre vai haver símbolos que se utilizam de bandeiras de maneira oportunista, da mesma maneira que o sistema sempre vai construir símbolos que se utilizam das bandeiras de maneira superficial. O que a gente pode fazer contra isso? Não dá para sair recriminando todo mundo. Aliás, eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho muito importante mencionar. A gente agradece demais a participação masculina num debate como esse, porque a gente não quer excluir os homens. Não se trata disso. É justamente ao contrário. A inclusão feminina no mercado de trabalho diz respeito a um mercado de trabalho mais igualitário. E não um mercado de trabalho sem homens. Não, a gente quer justamente fazer com que esse mercado seja mais igualitário. Então, agradeço demais a presença e o interesse por essas questões, mas, voltando à questão da Anitta, o sistema sempre vai atuar dessa maneira, né? Colocando símbolos que utilizam bandeiras de maneira superficial e pessoas que... ou por falta de conhecimento, ou por oportunismo, ou por sei lá qual motivo, acabam se utilizando disso de uma maneira não adequada. E não vou dizer uma maneira correta, porque não existe um feminismo correto. Existem muitos feminismos, muitas bandeiras dentro do feminismo, porque as mulheres são diferentes. Somos muitos universos dentro de um universo de gênero, né? Então, eu acho que é uma questão que não tem resposta, isso sempre vai acontecer. Cabe a gente identificar e continuar lutando pelas bandeiras que a gente acredita, né? Algo a falar a respeito disso? Acho que é isso. Boa tarde, ou boa noite, já não sei. Meu nome é Isabela também. Uma dúvida que eu tenho... isso é bem improvável, hein? Uma da seguida da outra. Olha que não tanto. Ultimamente tem conhecido 300 Isabelas aqui em São Paulo, não sei o que aconteceu. Mas uma dúvida que eu tenho, eu fiquei interessada pela pesquisa da Women in Music, que um dado que foi, claro que tem a ver com os Estados Unidos e não aqui com o Brasil, mas também pode surgir na pesquisa de vocês, que é a questão que a mulher tem uma faixa etária, está num grupo um pouco mais alto, né, de 30 para cima, e tem ensino superior geralmente completo. Eu acredito que isso possa acontecer aqui no Brasil também, em termos gerais, mas não necessariamente que a especialização seja nesta área, porque tem muitas mulheres que estão mudando de carreira hoje, por optarem não terem filhos, serem solteiras, e estão fazendo essa mudança, né, essa opção. E, no caso do cenário masculino, geralmente são homens que já são músicos, ou vieram desse mercado, seja como técnicos, ou do mercado já há muito tempo, por mais que não tenham se especializado, e já tenham uma rede muito maior. E aí minha pergunta é, o quanto essa pesquisa pode ajudar a entender os caminhos que as mulheres querem seguir para se especializarem, porque eu vejo projetos que potencializam quem já está na área, mas mulheres que estão mudando de carreira hoje e que não têm acesso a uma faculdade, a todos os cursos ou uma rede de técnicos, o quanto vocês estão já se conectando
para conseguir pensar em termos de caminho de especialização, para quem está começando, mudando de carreira? Eu acho que essa resposta tem duas partes. Uma, né, não sei se vocês querem comentar, porque eu ouvi vocês falando que podem ser mulheres em início de carreira, e aí se adequa justamente a essa situação. Essa pesquisa especificamente não está abordando isso. Toda pesquisa que a gente faz, principalmente uma primeira, não existe nenhuma pesquisa brasileira que aborde essa temática na música. Eu acho que não existe nem no mercado de trabalho geral, quanto menos no setor artístico, né? Ela é uma primeira aproximação. Muitas outras pesquisas poderiam se desdobrar. E a questão educacional, para mim, é um ponto de interesse em particular. Assim, São Paulo tem um ponto de conexão com as universidades, que é o Sim Conecta, que a gente, na época, um pouco antes do evento acontecer em dezembro, inclusive esse ano, de 4 a 8 de dezembro, já coloquem na agenda, é Assim São Paulo 2019, 7ª edição. A gente vai até as universidades, não só as universidades de música, mas as carreiras correlatas à música, falar um pouco do que é viver na música, porque as pessoas acham que viver da música é ser músico. Eu, apesar de saber tocar violão, eu vivo da música, mas meu trabalho não é compor músicas. Até já tive umas composições, comecei por aí, mas não é meu trabalho hoje. Então, explicar um pouco como é que funciona a cadeia produtiva é o que a gente faz nesse trabalho de sensibilização antes da realização do evento. Mas eu queria te apresentar uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Existe uma pesquisadora chilena, que foi orientanda de um grande intelectual que se chama Néstor García Canclini, que está investigando a participação feminina no mercado de trabalho da música de um ponto de vista que eu nunca tinha visto e que eu me apaixonei pelo ponto de vista, que é o seguinte: a gente fica medindo bastante a participação, né, percentual de mulheres e homens em determinadas funções, em determinadas atividades, enfim. Claro que isso é super importante, mas o que vem antes? Que quais as oportunidades de homens e mulheres a terem um ócio para se dedicarem à formação e à fruição, né? Então, as condições existem barreiras de entrada, que é o termo técnico que a gente usa, do acesso ao ócio entre homens e mulheres. Mulheres têm muito menos tempo de ócio do que homens, porque mesmo quando têm horas livres, historicamente, culturalmente, se dedicam a horas com cuidados pessoais seus ou de outras pessoas, né, cuidado com outras pessoas, não só crianças, mas idosos, entes familiares. Isso é muito presente na vida das mulheres. Então, o tempo dedicado ao ócio é diferente. Por isso que, às vezes, homens começam no mercado da música mais cedo e mulheres entram no mercado da música depois que já tem uma formação universitária que é muito mais voltada para o mercado de trabalho, e depois é que se dão conta que gostariam de ir para o mercado da música. Então, esse é um universo a se explorar, porque essa é uma relação causal que ela identificou logo de cara, mas que existe uma infinidade de questões sociológicas por trás disso que pode nos revelar um mundo novo e que essa pesquisa, por exemplo, não está abordando. Por isso que eu disse lá na primeira mesa que toda decisão de pesquisa é uma decisão que mostra coisas, mas exclui um tanto de outras coisas, porque nenhuma pesquisa é capaz de prospectar todos os dados de todas as áreas ao mesmo tempo, né? O universo da pesquisa é feito de decisões, e essa é uma decisão que a gente tomou, porque a gente tinha que tomar essa decisão, e esse foi um caminho que nos pareceu viável, mas o sonho da vida é ter gente para pesquisar tudo ao mesmo tempo, cada uma das pesquisas individuais, para explorar todos esses pontos de vista. Então, você tem razão, a sua intuição está corretíssima, mas a gente precisaria de mais investigação, e aí um pouco mais qualitativa, e não só quantitativa como essa, para poder aferir quais são essas relações causais entre as coisas. Quer falar? Alguém levantou aqui? Inclusive, na pesquisa norte-americana, isso me surpreendeu. Estou falando em primeira pessoa, a gente até chegou a comentar na prévia que o índice de escolaridade das mulheres é muito alto. E, quando eu terminei a pesquisa, eu fiquei tostines, assim, quer dizer, passamos 60% delas trazem uma situação de constrangimento por gênero, só que 80% delas são satisfeitas com o que fazem, né? Então, a gente tem que a coisa
Quer dizer, eu tenho o número, mas eu não tenho a qualidade dessa informação. Assim, eu me debrucei sobre essa pesquisa nas últimas 48 horas também, assim, no exercício, até como advogada, de tentar entender isso, né? O que isso significa. Sala de aula é riquíssimo, né? Cursos livres são riquíssimos. São Paulo é generosíssima, é uma cidade em que isso aqui está acontecendo de forma gratuita. Então, e a gente tem as redes em que vocês podem seguir, acompanhar e ter acesso às informações, às capacitações que não são tão custosas como investimento. É um caminho, né? Não quer dizer que todas as respostas estejam, de fato, na sua formação acadêmica. Mas, como eu leciono há 20 anos, eu acho que boa parte dos exercícios também acontece em sala de aula. Talvez a resposta esteja por aí, porque é difícil, a gente estuda mais para se qualificar mais, mas não é uma afirmação. Quando a Raquel fala que a gente estuda mais, é porque as estatísticas do IBGE mostram isso. Né? Trazem isso. Mulheres, mesmo com menos tempo livre disponível, porque trabalham, em média, 11 horas a mais por semana do que homens no cuidado doméstico, mesmo assim, tem mais dedicação aos estudos e tem mais anos de escolaridade. Isso é uma estatística trazida pelo IBGE, inclusive, que foi lançada esse ano. E um outro dado que aí sim o DataSim levantou, e não é do IBGE, é que, agora não vou me lembrar o percentual exato, mas a gente tem isso já levantado, que quando dentre as mulheres donas de casas noturnas, espaços para música, da ordem de 80%, mais ou menos, tem um nível de pós-graduação, enquanto os homens donos de casas noturnas é da ordem de 15%, mais ou menos, que tem pós-graduação. Pode ser que eu esteja me equivocando um pouco no percentual, porque eu não lembro isso de cabeça, mas as mulheres certamente são mais escolarizadas. Vou falar alguma coisa? 70, 34, alguma coisa assim, 76. Quer dizer, então, a questão da escolaridade é um universo a ser explorado e me interessa muito particularmente, mas a gente está tentando primeiro entender o tamanho do mercado para depois explorar essas particularidades que são super importantes. Só queria complementar, da nossa parte de atuação dentro do Oi Futuro, a gente tenta abranger esse ecossistema todo da música. Então, a gente faz parcerias com universidades para promover cursos livres, né, promove workshops ao longo do ano, não só dentro do Projeto ASA, mas como outras iniciativas dentro do Instituto. Para além disso, acho que é só um aspecto interessante do ASA, que como os grupos eram muito distintos, né, mulheres de origem e formação muito distintas, o mais interessante no final do processo é que a pessoa que entrou com um perfil completamente técnico foi a que mais ousou num trabalho final artístico, experimental e imersivo. Então, assim, também, dentro desse processo formativo, você descobre e amplia os seus interesses, né? Eu acho que a gente está falando aqui com essa rede, na verdade, é de formação de repertório, porque, às vezes, você não pode até nem saber que você se interessa por aquele assunto. Isso foi bonito de ver ao longo do processo, porque algumas em início, algumas em meio de carreira e outras já muito. A gente tinha, né, as mulheres entre 18, que é a mais nova, até 55 anos. Então, de fato, a gente teve um perfil bastante diverso. Nem todas, ou estavam cursando a universidade, algumas já em ápice de carreira, mas o mais interessante é que o convívio e a troca as fez mudar e ampliar repertório e propor trabalhos que elas não tinham feito anteriormente. Isso é bem legal. A questão da rede, né? Então, acho que reforço o convite aí que a Raquel fez. Por favor, entrem nas nossas redes da Women in Music, porque o nosso objetivo é realmente criar uma conexão muito grande de mulheres no Brasil inteiro. Então, vocês entrando no nosso Instagram, tem lá como vocês se inscrevem para participar ativamente do grupo, para participar das nossas capacitações, dos nossos eventos. E vocês, inclusive, recebem a pesquisa. Gente, que coisa louca! Coincidência! E é muito importante, né, esse reforço que a UIN dá para essa pesquisa, porque a gente tem recebido bastante respostas à pesquisa através do link que a gente criou para a UIN.
Bom, pessoal, eu queria dizer assim que a minha voz resistiu bravamente até o final do dia. Eu estava super afônica, eu estou até melhor agora. Né? Acho que cada vez que eu estiver afônica, eu vou programar assim, um ciclo de debates para minha voz melhorar. Queria agradecer demais às nossas convidadas, a presença de vocês. Esse debate não tem sentido se o meio musical não se apropriar desses números, dessas questões e desses debates. Super obrigada, e eu convido a todo mundo agora para o coquetel que vai começar às 7h ali fora, patrocinado pela Budweiser e pela TNT Energy Drink. Muito obrigada e nos vemos na CIM. Valeu.